Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para meditar um pouco na palavra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Acredito que o Senhor tem nos fortalecido e nos abençoado, todos que estamos enfrentando esse período de isolamento, de quarentena. E hoje, quarta-feira, é o dia típico dos nossos momentos de oração congregacional. Num dia normal estaríamos na igreja, nesse horário, às 19h30, para orar e buscar o nome do Senhor nosso Deus, mas devido às restrições e ao isolamento, estamos fazendo os nossos cultos de oração nos lares, com as nossas famílias, e meditando juntos um pouco aqui na palavra do Senhor, especificamente no livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é todo especial, tem, como toda a palavra de Deus mas esse livro, de modo muito característico, ele relaciona a profecia bíblica para as questões do futuro, as questões da escatologia, com uma santidade e obediência a Deus. Nós temos várias histórias no livro do profeta Daniel sobre obediência e santidade. Capítulo 1, nós observamos Daniel, provavelmente ele com seus 15 anos de idade, sendo levado cativo da Babilônia para a Babilônia. Ele preferiu cumprir a palavra de Deus, no livro de Levítico, que trata das regras de alimentação, as regras dietéticas, leis dietéticas. Ele cumpriu a palavra do Senhor ali e não se contaminou com a alimentação do rei. Certamente a comida que o rei dava para suprir aqueles jovens que eram levados cativos para a Babilônia era uma comida muito boa, uma comida excelente. No entanto, era uma comida sacrificada a ídolos, era uma comida de animais proibidos pela lei de Moisés, animais considerados impuros. E Daniel permaneceu firme e fez de tudo, como nós já estudamos, para poder guardar a lei de Moisés e ser obediente ali. No capítulo 2, nós observamos um dos capítulos importantíssimos do livro, onde a revelação e a interpretação do sonho de Nabucodonosor, da estátua, dividida em partes, sendo que cada parte da estátua representava e representa um reino idólatra que na antiguidade dominou até o antigo Império Romano, e hoje estamos aguardando um Império Romano restaurado que virá sob o governo do Anticristo, como interpretamos ali aquele sonho da estátua de Nabucodonosor, sonho de Nabucodonosor sobre a estátua, e entendemos no capítulo 2 que aquela rocha cortada não por mão humana, ou seja, por Deus, é uma rocha que vai destruir a base da estátua dos reinos das nações idólatras e vai crescer como uma montanha, tomando de conta de toda a terra. Essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Esta rocha representa o reino de Deus que virá sobre a terra, na sua consumação, em toda a sua completude. Já no capítulo 3, nós observamos mais uma história de fidelidade, de obediência. Os 3 amigos de Daniel, ali na fornalha, eles não se prostraram diante da estátua que Nabucodonosor construiu, uma estátua que foi construída por Nabucodonosor, mostrando a rebeldia dele contra a revelação que ele teve, revelação que Deus lhe deu acerca da estátua do capítulo 2. Ele quis dizer que somente ele vai ser o reino que vai durar para sempre, por toda a existência no planeta Terra, um império que não vai se acabar, o Império Babilônico. Essa foi a intenção de Nabucodonosor. No entanto, os 3 amigos de Daniel não se prostraram àquela idolatria e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Não morreram, obviamente, como sabemos da história, e foram abençoados por Deus e honrados pelo rei Nabucodonosor. Você percebeu a relação do capítulo 2 com o capítulo 3, porque tratam de 2 estátuas. Uma que Deus revelou a Nabucodonosor, a Daniel e a todos que estavam ali, e outra, uma estátua que Nabucodonosor construiu em rebeldia à revelação de Deus. No capítulo 4, nós temos a humilhação de Nabucodonosor, quando ele pasta como um boi durante 7 anos, devido à sua soberba e arrogância, por não glorificar a Deus, por suas conquistas e por tudo que ele havia construído ali. Mais uma vez foi um sonho que Deus deu a Nabucodonosor, e mais uma vez Daniel veio interpretar o sonho
No capítulo 4, o sonho de uma grande árvore que abrigava os seres da terra, todos os animais, uma árvore que depois foi cortada e deixado um cepo. Então, um sonho que representa a vida de Nabucodonosor até que ele foi cortado do seu reino por 7 anos. Mas, graças a Deus, Nabucodonosor se arrepende dos seus pecados, reconhece que Deus é soberano, que o poder vem de Deus, ele se humilha diante do Senhor. E como entendemos que foi o próprio Nabucodonosor que escreveu o capítulo 4 e que Daniel registrou ali no seu livro, é muito provável que ele tenha crido no Senhor, tenha se convertido, tenha crido no Messias, ali no Salvador, no Antigo Testamento. No capítulo 5, que vimos por último, também fala de um rei, um neto de Nabucodonosor, Belsazar, que, ao contrário do seu avô, não se humilhou diante de Deus. Foi arrogante, soberbo e cometeu um pecado terrível, que foi a gota que faltava para Deus punir a Babilônia. E o seu pecado foi fazer uma festa, uma orgia, um banquete, usando os utensílios do templo sagrado, templo que era de Salomão e que havia sido destruído. O Senhor então manda escrituras, uma escritura na parede, feita por dedos de uma mão, e essa escritura apresenta a mensagem de que o reino de Belsazar foi tirado da mão dele, ele foi pesado, avaliado e foi achado reprovado, e esse reino foi dado aos persas, aos medo-persas. Naquela mesma noite, Ciro ele invade a Babilônia e domina a Babilônia ali, e começa então o reinado do Império Medo-Persa, que na estátua do capítulo 2 é representado pelos peitos e braços de prata da estátua que Deus revelou no sonho a Nabucodonosor. Ciro então se torna um grande imperador. Ciro o persa, ele também estava aliado dos medos. Os medos são a nação importante nessas conquistas. Quando o Império Assírio fora um grande império, na época de Jonas, por exemplo, na época de Naum também, o Império Assírio ele foi subjugado exatamente pela Babilônia, quando se aliaram aos medos. Então a Média era uma nação importante, não era tão poderosa, mas era importante para ajudar outras nações nessas conquistas. Os medos se aliaram aos babilônios para dominar os assírios, e quando a Babilônia esteve no poder, os medos também estavam ali, mas quando os persas cresceram, os medos se aliaram aos persas para subjugar a Babilônia, e foi o que aconteceu no capítulo 5 do livro de Daniel. Agora chegamos no capítulo 6, depois desta revisão, e o capítulo 6 é um dos capítulos mais conhecidos deste livro, porque fala de Daniel na cova dos leões. O capítulo é mais conhecido por esse milagre surpreendente onde Daniel é liberto da cova dos leões. O capítulo 6 de Daniel, ele poderia ser o último capítulo do livro se o livro fosse colocado em ordem cronológica, porque do capítulo 7 ao capítulo 12, nós temos uma cronologia onde esses capítulos do 7 ao 12 podem ser colocados antes do capítulo 6, seguindo uma cronologia na sequência histórica. Capítulo 6 do livro do profeta Daniel, muito provavelmente Daniel já teria pouco mais dos seus 90 anos de idade, e o retorno para o cativeiro já estava muito próximo, já estava bem perto. Daniel muito provavelmente não retornou do cativeiro babilônico, porque ele já estava muito velho, não aguentaria a viagem, muito provavelmente, mas é quase que certo que Daniel participou do edito, da lei que dava liberdade aos judeus para voltar da Babilônia, para reconstruir Jerusalém, para habitar novamente na terra de Israel. Então, Daniel capítulo 6, nós começamos lendo o verso 1 e 2, que diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, nós começamos lendo o capítulo 6 falando de Dario, o rei Dario. Antes de falar de Dario, só observe, revisando Daniel capítulo 1, o último versículo do capítulo 1
diz assim, verso 21, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Então perceba que Daniel, até o primeiro ano de Ciro, que é exatamente o ano que nós estamos mencionando, muito provavelmente, Daniel ele esteve ativo na Babilônia. A Babilônia, a princípio, era a capital do Império Babilônico, que dominou o Império Assírio. Quando Ciro conquista a Babilônia, Ciro é persa, a capital do império agora é Suzã, uma cidade importante na Pérsia, e a Babilônia se torna um reino importante dentro do Império Persa, o Império de Ciro. Dario, então, ele é um rei constituído por Ciro para governar a Babilônia. Segundo alguns relatos arqueológicos, este Dario, na verdade, tinha por nome Gubaru. Ele era um general persa que ajudou, melhor dizendo, era um general medo que ajudou Ciro na conquista da Babilônia, e ele foi constituído ali como rei. Isso não significa que Dario era um rei independente de Ciro, nem significa que Dario era Ciro ou que Dario era o filho de Ciro, Cambises, até porque as datas não batem com o filho de Ciro, que foi Cambises, que o sucedeu. Mas o fato é que Dario, muito provavelmente, segundo alguns relatos arqueológicos, é esse general, um general medo, cujo nome era Gubaru, e que recebeu o título de Dario, que era um título real, para ser rei na Babilônia. E Daniel ainda estava ali como um auxiliar, um conselheiro do rei, desde a época de Nabucodonosor, passando pelo seu neto, Belsazar, no capítulo 5, e agora em Dario, Daniel aqui já bem mais velho, já com seus 90 anos de idade. É um erro muito comum achar que Daniel aqui era jovem. Daniel no capítulo 1 tinha 15 anos de idade, muito provavelmente, e então ele foi passando por várias etapas na sua vida. Capítulo 2 já tinha uns 17 para 18 anos de idade, e agora no capítulo 6 ele está com seus 90 e poucos anos de idade. Então, Daniel passou por um problema aqui, um problema administrativo, caracterizado pela inveja dos seus companheiros de administração. Haviam vários sátrapas. Esses sátrapas eram como se fossem governadores, eram do governo ali da Babilônia, que era muito grande. Havia a sede, a capital da Babilônia, mas havia as cidades ao redor que faziam parte desse governo. Eram 120 governadores, mas a Babilônia era comandada, além do seu rei, era também comandada por esses 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E parece que dos 3 ele era o mais importante e estava para receber destaque e a primazia do rei. Certamente, Daniel, um homem de Deus, um homem santo, um homem obediente à palavra de Deus, que lia, vamos ver lá na frente no capítulo 9, que Daniel lia o livro do profeta Jeremias. Ele estava em constante estudo e oração diante de Deus, e aliado a isso, ele era amigo, isso é importante, ele era amigo dos idólatras, ele era amigo daqueles que estavam no governo. Isso não quer dizer que Daniel se subjugava à idolatria ou às regras de pecado, a cultura de pecado daquele povo. Vimos isso claramente no capítulo 1, como Daniel ele se separa da idolatria, mas apesar disso, ele é amigo, ele está assessorando, ele está auxiliando. Quando ele revela o sonho a Nabucodonosor no capítulo 4, ele não quer que Nabucodonosor passe por aquilo, mas ele entende que é a vontade do Senhor. Ele se compadece do rei, ele queria que os inimigos do rei tivessem aquele destino, de ter o seu reino cortado por um período, e não o rei Nabucodonosor. Ou seja, nós temos que aprender com Daniel aqui esse limite, sermos fiéis a Deus, na verdade essa relação, sermos fiéis a Deus, obedientes ao Senhor, mas ao mesmo tempo estarmos próximos daqueles que estão perdidos nos pecados, para testemunhar a eles e para ajudá-los. Então houve uma inveja desses sátrapas, e esses sátrapas planejaram algo contra Daniel. Mas era difícil derrubar Daniel, porque Daniel era muito obediente. Olha o verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque
porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então ele estava se destacando, ele fazia bem o seu trabalho, ele era fiel a Deus e aos que estavam ali, embora não se contaminasse com os seus pecados, como esse mesmo capítulo nos mostra. Então no verso 4, olha como era difícil fazer uma artimanha para derrubar Daniel. Então os presidentes e os sátrapas, verso 4, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Aos olhos humanos ele era irrepreensível, certamente tinha pecados como todos nós temos, mas aos olhos dos homens ele tinha um testemunho excelente e ninguém conseguia pegá-lo em nada, ele não era corrupto. Então Daniel é um exemplo de um político, de alguém que está dentro de uma política, embora que seja monarquia, diferente do nosso sistema democrático representativo, mas a ideia é que ele era um político dentro desse período ilibado, correto, sem erros, sem usando essa metáfora, né, sem rabo preso, sem nada que o condenasse, porque ele primeiro era fiel a Deus. Então, quando nós somos primeiramente fiéis ao Senhor, naturalmente a nossa vida ela vai se acertando, se consertando. Não deixamos de ser pecadores ou de cometer pecados, mas aos olhos humanos, externamente, pelo menos, nós vamos ter uma conduta correta e será difícil aqueles que nos odeiam nos derrubar pelo nosso procedimento. Então, Daniel, ele era assim e por conta disso despertou inveja, despertou o ódio dos seus inimigos. E como nós sabemos bem da história, estes sátrapas se reuniram, encantaram o rei com a postura de o rei Dario ser considerado uma divindade e convenceram o rei a expedir um decreto onde por 30 dias ninguém deveria pedir nada a nenhum outro deus exceto ao rei Dario, ou seja, a população, a corte deveria fazer orações a Dario, como se Dario fosse uma divindade, e certamente isso enchia o ego de Dario, isso encantava o rei, isso era muito típico na antiguidade. Faraó era conhecido como uma divindade, e tantos outros reis da antiguidade queriam esse status de Deus. E então ele assinou o decreto por 30 dias, de que todos deveriam pedir qualquer coisa a Dario, orando, fazendo orações e petições a Dario. É um tipo de adoração. Daniel, no entanto, ao saber desse decreto, ele se posiciona de maneira extremamente fiel ao Senhor. Daniel era amigo do rei, Daniel era amigo daquela corte idólatra, Daniel era bem quisto por todos, exceto pelos seus inimigos, sem razão, obviamente, mas ele sabia a linha divisória entre você estar no mundo e não ser do mundo. Isso é muito importante. Nós estamos no mundo. Jesus não quis nos tirar do mundo, nos deixou no sistema de pecado para sermos luz no meio das trevas. Mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus Cristo lá em João 17 diz que nós não somos deste mundo e é por isso que o mundo vai nos odiar. Daniel representa exatamente essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 10. Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel soube do decreto, ele soube que a sua vida estava em risco, mas mesmo assim ele fez o que fazia todo dia. Subiu para orar, ele deixava as janelas abertas e orava voltado para Jerusalém, porque ele cria na promessa de Deus de que o povo voltaria para Jerusalém. Lembre-se que essa ideia de estar em Jerusalém tem tudo a ver com o retorno, a chegada do Messias, o Salvador. Daniel sabia disso. O Salvador viria da tribo de Judá, viria do Reino do Sul, a capital era Jerusalém, então ele tinha essa expectativa messiânica do Salvador chegar, a expectativa de retornar do cativeiro babilônico e das promessas de Deus dadas a Abraão, Isaque e Jacó serem cumpridas.
Então, mesmo sabendo que sua vida estava estava por um fio, ele poderia ser morto ali por sua fidelidade, ele foi e orou como sempre fazia. Esse texto, irmãos, me faz refletir muito, porque eram apenas 30 dias. Daniel ele podia ter por 30 dias deixado de orar publicamente, deixado de orar com as janelas abertas. Ele podia ter pelo menos fechado a janela. Na minha visão de homem moderno, a minha mente pecadora me levaria a fazer isso. Se eu estivesse na posição de Daniel, eu imagino que eu fecharia aquela janela, ou oraria em silêncio, ou talvez me escondesse para orar. Eu não deixaria de orar, mas ao mesmo tempo eu preservaria minha vida. Mas veja como o pensamento de Daniel era extremamente diferente. Ele tinha um entendimento de que sua vida era pública. E a nossa vida, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, temos uma vida pública. Não quer dizer que ela é totalmente aberta, como no reality show, não é isso que eu estou dizendo, mas nós temos uma área da nossa vida que é pública. E essa área pública é a área que testemunha do Senhor nosso Deus. É nela que nós usamos para apresentar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Daniel entendia isso e ele queria aproveitar o momento de perseguição para testemunhar da glória e do poder de Deus. Irmãos, essa é uma postura ética extremamente excelente e entendemos por esse livro e por toda a Bíblia que é isso que Deus quer de nós. Quando formos confrontados com relação à nossa fé, nós devemos publicamente testemunhar em favor da nossa fé, mesmo sabendo que haverão represálias, que haverá humilhação, que haverá rejeição, desprezo ou tantos outros prejuízos. Agora lembre-se, isso deve ser feito quando a fé no Senhor Jesus Cristo é atingida, como foi o caso aqui de Daniel. É um contexto totalmente diferente do que estamos enfrentando na quarentena. Nós sabemos que os decretos têm proibido as atividades religiosas públicas nos prédios das igrejas. Isso não como uma sanção à nossa fé. Essa não é a motivação, não é uma retaliação à fé em Cristo, de modo nenhum. É uma sanção com vistas à preservação da saúde da população e em breve isso vai passar. Então, aqueles que querem fazer cultos a todo custo, querem se reunir e criar aglomerações de qualquer forma, na verdade estão sendo irresponsáveis, porque estão abrindo um espaço para a contaminação, principalmente daqueles mais idosos e daqueles que estão no grupo de risco. Então, as coisas são bem diferentes aqui, nós temos que ter esse cuidado para diferenciar as motivações. Daniel, então, decidiu mais uma vez, já com 90 anos, ele começou, digamos, ao que nós saibamos, ele começa a testemunhar firmemente do Senhor aos 15 anos e continua firme até os 90. Isso aqui é muito importante porque não há idade para ser fiel a Deus. Alguns dizem, quando eu for mais velho eu vou ser mais fiel ao Senhor. Isso não existe. Ou então quem é muito jovem não tem condição de ser fiel a Deus porque ainda não está maduro o suficiente. Isso também não é verdade. Depende de cada um querer ser fiel a Deus dentro da idade que você está. Com seus 10, 12, 15, 20, 40, 80 anos, você tem que ser fiel a Deus. O crente no Senhor Jesus não para de crescer. O fato de você estar com 50, 60, 70, 80 anos de idade não significa que agora você está se aposentando da sua fé. Ninguém se aposenta da fé. Você pode se aposentar do seu trabalho, você pode se aposentar de outras atividades que você tem, mas nunca da fé no Senhor Jesus Cristo, nunca de servir a Deus na sua igreja. Não existe isso. Eu já ouvi o discurso de alguns que dizem, agora vamos passar a bola para os mais jovens, para que eles cuidem das atividades da igreja. De modo nenhum. Os mais velhos têm que cuidar, os mais jovens têm que cuidar, todos têm que estar servindo ao Senhor, homens, mulheres, adultos, jovens, crianças, servindo na obra de Deus, naquilo que Deus colocou para você fazer. Daniel é um excelente testemunho disso. E então, quando Daniel vai lá para orar, aqueles homens correm para o rei, exigem do rei que cumpra o decreto dos medo-persas, foi assinado pelo rei, que é irrevogável. O rei fica triste, o rei percebe a artimanha daqueles homens, só que não tem como
o rei voltar atrás. E então ele chama Daniel e diz que Daniel deve ser levado, né, para a cova dos leões. Um detalhe interessante no verso 14 é que o rei determinou consigo mesmo livrar a Daniel, mas não teve jeito, ele não conseguiu uma brecha legal para isso, ele não poderia revogar aquele decreto. Então, no verso 15, aqueles homens que tentaram acusar Daniel, eles cobram do rei o cumprimento do decreto, no verso 15. E aí, então, no verso 16, disse o rei a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Mais uma vez, o nome de Deus entra na história, e exatamente era o que Daniel queria, para que Dario conhecesse o poder do Senhor nosso Deus e Deus transformasse a vida de Dario. Observe então que o rei foi para o palácio triste, no verso 18, ele não festejou, ele não se banqueteou, ele não se alegrou, ele passou a noite em jejum, buscando ajuda, talvez nos seus deuses, ou talvez no próprio Deus de Daniel, ajuda para que Daniel, ajuda sobrenatural, superior, para que Daniel fosse liberto. Veja como ele, Dario, gostava de Daniel, porque Daniel, embora um homem santo, ele era um homem que amava os perdidos e ajudava o rei e as pessoas da corte e aqueles que estavam ao seu redor, provavelmente. Então, pela manhã, logo ao raiar do dia, estava lá o rei para saber se Daniel tinha sobrevivido. Perceba que o rei exerceu um tipo de fé. Ele foi lá pela manhã para saber se por acaso Daniel tinha sobrevivido à cova dos leões. Olha o verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele estava ansioso, ele amava Daniel, ele queria ver Daniel livre daquela condenação. O rei percebeu a injustiça que havia feito, mas estava amarrado pela lei. E então o verso 20 diz: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Duas questões importantes aqui. Daniel diz: contra ti não cometi delito algum, porque aqueles sátrapas, inimigos de Daniel, que tramaram toda essa armadilha para Daniel, eles acrescentaram algo, falaram mal diante do rei, falaram mal de Daniel diante do rei. No verso 13, nós lemos assim, eles dizendo para o rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti. Isso é uma mentira, porque Daniel era muito solícito ao rei, estava ali para auxiliar o rei, por isso que o rei Dario queria colocá-lo como o primeiro dos 3 presidentes naquele período. Mas por isso Daniel, quando sai da cova dos leões, diz: ó rei, não cometi delito algum contra ti. Outro detalhe, o segundo detalhe importante nesse versículo 20, do 22, as palavras de Daniel, é que Daniel ele não coloca a glória em si, ele coloca a glória da sua libertação em Deus. Ele diz: foi o meu Deus que me livrou da cova dos leões, o meu Deus que achou inocência em mim, Deus teve misericórdia de mim, e o foco é Deus. Irmãos, às vezes nós recebemos bênçãos, somos libertos de muitas dificuldades e não glorificamos a Deus. Fazemos uma pseudo-glorificação a Deus. Quando que isso acontece? Uma falsa glorificação a Deus. Quando isso acontece? Quando eu falo menos de Deus e mais de mim. Por exemplo, digamos que eu tenha sido curado de uma enfermidade. E então eu vou falar e testemunhar para os irmãos da cura dessa enfermidade. O modo errado de testemunhar: irmãos, graças a Deus, a minha fé me curou. Percebe? Irmãos, graças a Deus eu orei muito. Eu jejuei muito, eu busquei muito ao Senhor e o Senhor me curou. Eu tive muita fé e essa fé me libertou dessa enfermidade. Perceba que esse é um testemunho errado. Eu exalto mais a minha fé, a fé que eu tive, como se eu fosse muito bom,
e menos exalto o nome do Senhor. Embora eu fale que Deus me curou, embora eu fale da graça de Deus, mas a minha fé foi quem me levou à cura. Muitas vezes fazemos isso, falamos um pouquinho de Deus. Deus é maravilhoso, mas a minha inteligência, mas a minha capacidade, mas o meu entendimento, mas é porque eu conheço muito a Bíblia, mas é porque eu sou um crente muito antigo na igreja, mas é porque eu sou isso e aquilo dentro da igreja, e esquecemos de exaltar Deus. E esse é um princípio fundamental que Daniel segue aqui na sua vida. Tudo que é de bom vem de Deus. Foi graça de Deus, é óbvio, porque nós não temos condição em nós mesmos como pecadores. E tudo que é de falha e erro, realmente fui eu. Eu que cometi, eu que pequei, eu que tenho que obter a misericórdia do Senhor. E é dessa forma que nós minimizamos, retiramos o nosso eu de cena e glorificamos a Deus. E deixamos de ser idólatras com relação à nossa própria personalidade. Um erro muito comum no meio evangélico moderno hoje em dia. Verso 23 diz que o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E talvez alguém pense, Daniel foi liberto ali. Muitos críticos da Bíblia dizem isso. Daniel, ele não foi comido pelos leões porque os leões eram velhos, os leões já estavam alimentados e então eles não tiveram interesse por aqueles ossos ali do velho Daniel. Mas na verdade, os leões eles estavam muito famintos, porque aqueles acusadores de Daniel logo em seguida foram lançados na cova dos leões por ordem do rei Dario, como punição à trama que eles intentaram contra Daniel e executaram essa trama até o fim. Eles e suas famílias foram lançados na cova dos leões. E diz o texto que eles mal chegaram ao chão, foram esmigalhados. Diz assim no verso 24: eles, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Na verdade, a história de Daniel na cova dos leões fala mais de santidade e oração do que a própria cova dos leões. Esse milagre é a cereja do bolo. Esse milagre abrilhanta a história. Deus é todo poderoso para livrar quem Ele quer livrar. Mas a lição que tiramos é que nós devemos colocar a nossa vida de oração e de comunhão com Deus acima de tudo, inclusive da nossa própria saúde, da nossa própria vida. Nós devemos ter tempo de oração com Deus, tempo de leitura da palavra de Deus, devoção a Deus. Isso tem que ser mais importante do que qualquer coisa. Então, aquele irmão que diz que não tem tempo de orar é porque não ama Deus. Aquele irmão que diz que não teve tempo no dia para ler a sua Bíblia é porque não ama a Deus, não tem tempo para Deus. Marque isso na sua mente e na sua vida. Não existe meias palavras, meias verdades nisso. Daniel arriscou a vida para ter o seu tempo diário de oração, 3 vezes ao dia. Não estou dizendo que você tem que orar 3 vezes por dia, você pode orar mais, talvez até menos, mas com melhor qualidade. Isso é você e o Senhor. Mas você tem que ter vida de oração, nós temos que ter vida de oração, vida de conhecimento da palavra de Deus, devoção sincera a Deus todo o dia. E se você não faz isso porque é muito ocupado, muito atarefado, ou porque não tem vontade, ou porque não tem prazer, isso simplesmente, na prática, demonstra que você não ama ao Senhor. E o que fazer se isso é uma prática na sua vida? Arrependa-se do seu pecado, confesse o pecado a Deus, suplique a misericórdia do Senhor e comece a ter uma vida de comunhão com Deus. Eu não tenho prazer e não gosto, não importa. Tire um tempo, 30 minutos, 1 hora do seu dia, e aquele tempo você vai orar e ler a Bíblia. Você se tranca no seu quarto, vai tirar esse tempo para orar e ler a Bíblia, independente do que aconteça. Desliga o celular naquela hora, ninguém lhe perturba, ninguém lhe atrapalha. Se a sua casa não tem como tirar esse tempo, acorda mais cedo, ou dorme mais tarde, ou faz em outro local. Se vire, crie a sua estratégia, mas tire esse tempo com Deus. Aí sim, você vai estar começando a demonstrar amor pelo Senhor, além das suas emoções, além das suas expectativas, além daquilo que você quer receber, além de você estar triste ou feliz. Nada disso interessa no momento em que você tem que glorificar a Deus e adorar ao Senhor. O que interessa é quem é Deus e a glória que Ele merece, porque Ele é digno
de toda adoração. E é isso que você deve ter na sua mente quando você, durante o seu dia, vai alistar suas atividades. Você deve ter em mente o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra de Deus. Resultado da devoção do crente? Glória de Deus. Resultado da devoção de Daniel? Deus foi glorificado pela boca de um idólatra. Olha o que diz no verso 25. Daniel 6, 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu domínio não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro o persa. Deus foi glorificado. Não sabemos se Dario creu, mas um detalhe é muito importante. O Deus de Daniel é o Deus vivo. Os deuses de Dario eram deuses mortos, porque eles não andavam, eles não enxergavam, eles não se mexiam, eram imagens, eram estátuas. O Deus de Daniel não é uma estátua, ele não é aquele Deus morto, ele é um Deus vivo. Por quê? Porque ele livrou Daniel da cova dos leões. Nosso Deus é um Deus vivo e os idólatras e incrédulos entenderão isso, mesmo que não creiam, mas entenderão isso a partir do nosso testemunho de vida, quando nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, colocarmos nosso momento de oração, nosso momento de leitura da palavra acima do nosso próprio bem-estar, acima dos nossos alvos pessoais, acima da nossa própria vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude para sermos a semelhança do profeta Daniel em sua fidelidade a Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esse tempo de meditação na Tua Palavra, pela vida de Daniel, que nos motiva, inspira, ensina a sermos devotos a Ti, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver para a honra e glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nos capacita a termos esta vida de oração e de dedicação ao Senhor. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até breve.